Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Ontem iniciávamos o tríduo pascal. Parece-me que no dia de hoje, no segundo dia do tríduo, Jesus, no último instante da sua vida, tira o avental. Ontem meditávamos sobre esse instrumento de serviço de muitas donas de casa, que chegam a dizer para si, quando o serviço está terminado: acabei, é hora de tirar o avental. Em que momento precisamos tirar o nosso avental, já que nós estamos no ano de paroquialidade? Quando é que termina o nosso serviço? Quando é que termina o serviço seu na igreja? Ora e volta, eu encontro cristãos muito bons, mas não sei quem os catequizou. Dá às vezes a impressão de que a igreja é uma alfândega. Dá às vezes a impressão de que a igreja, que deveria ser a nossa casa, e não deveríamos ter um outro lugar para ir, mesmo que as palavras fossem duras. Diante das palavras duras que humanamente faz com que corramos dentro da comunidade, Jesus, enquanto estava com seus apóstolos, disse a Pedro: você também não quer ir? Como se não estivesse, portanto, nem um pouco preocupado em adocicar a palavra. E no entanto, Pedro olhou para Jesus e disse: eu sei que é dura, mas para onde eu vou? Só tu tem palavras de vida eterna. Às vezes, caros irmãos e irmãs, dentro desse ano paroquial que nós estamos vivenciando, encontramos alguns cristãos, como eu disse, muito bons, mas às vezes mal catequizados, como se fossem jogadores de futebol que em um determinado momento pudessem pendurar as chuteiras, ou daqueles tipos de coordenadores que não vê a hora de largar a coordenação, que é uma cruz, ou daqueles que, sofrendo perseguições ao interno da igreja, da comunidade, diz: isso não é para mim, acabou. No dia de hoje, em que celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, será que não fica claro qual é o momento de deixar o avental? Que momento foi que Jesus achou para dizer tudo está consumado, como uma forma sua, única, singular, de dizer o que muitos de nós chegamos a dizer quando terminamos um trabalho: acabei, pronto. A forma singular de Jesus dizer acabei, pronto, foi de dizer, em outras palavras, tudo está consumado. Será que não nos orientou o fato de que, em que momento Jesus diz isso? Deveria ser o mesmo momento que eu e você deveríamos dizer diante de qualquer serviço ou diante de qualquer ato de abandono dentro da comunidade, dentro da paróquia. Afinal, em que momento Jesus disse tudo está consumado? Quando deu o último respiro. Afinal de contas, o texto bíblico disse: tudo está consumado, e morreu. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, não sei se nós temos ainda, eu não sei se essa nossa comunidade paroquial, me incluindo nela, se nós temos maturidade espiritual de entender isso. É bem provável, vou lhes dizer sinceramente, é bem provável que nenhum de nós, me incluindo, nós não temos maturidade para abandonar o avental no momento último que existir, o último respiro. Não sei se nós temos maturidade espiritual de dizer:
Só vou largar o avental, o serviço, essa realidade no último instante. De um ano para cá, diante dos serviços que você presta, diante do serviço que você se dispõe, quantas vezes não apareceu dentro de nós o desejo de tirar o avental? Sabes quais foram os motivos? Vou lhes dizer: não fui compreendido. Outro motivo: não fui reconhecido. Outro motivo: ele brigou comigo. Outro motivo: eles me acusaram. Poderia ficar aqui fazendo um ditado de muitas linhas sobre essa questão. Esses são os motivos para que a gente não alinhe a entrega do nosso avental com aquele de Jesus. Entrávamos ontem no Tríduo Pascal, caros irmãos e irmãs, e essa Semana Santa, havia falado para vocês que eu iria preparar as homilias sobre as vestes, da forma com que elas aparecem nos diversos evangelhos da Semana Santa. O ano passado, eu pregava sobre a porta no domingo de Ramos, a porta que a mulher abriu para que Jesus ceasse na quinta-feira, a porta do coração de Jesus aberto pela lança, a porta do sepulcro aberta. Esse ano quis me deter nas vestes, propriamente para que nos ajudássemos o Espírito Santo na hora da homilia, para entender de que tipo de paroquialidade nós estamos vivenciando. Falei das vestes, da empolgação, da covardia e do discipulado do domingo de Ramos. Ontem falei do avental. Hoje, caros irmãos e irmãs, queria refletir com vocês sobre o versículo 23 do evangelho de hoje. Diz o seguinte: depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para saber quem será o premiado por ela. Ora, caros irmãos e irmãs, falando sobre as vestes nas homilias dessa semana, queria falar um pouco sobre essas 2 peças. Uma me parece que foi dividida em 4 partes, a outra disseram: não vamos dividi-la. A peça dividida em 4 partes é o manto. O manto na Sagrada Escritura, por vezes, foi interpretado como a entrega da missão. Assim aconteceu com Elias, quando terminada a sua missão, reconheceu a autoridade de Eliseu, e o sinal da autoridade da transmissão dessa missão foi lançar o manto sobre Eliseu. Elias, ao lançar o manto sobre Eliseu, transferiu para ele a missão. Não é coincidência que o evangelho tenha dito que o manto foi dividido em 4 partes, porque esses são os pontos cardeais do mundo: norte, sul, leste e oeste. O texto bíblico poderia dizer foi dividido em 4, em 5, em 6, 7 partes. Por que o texto bíblico disse foi dividido em 4? Porque aos 4 cantos do mundo seria anunciado o fato de que Jesus, na sua paixão e morte, ressuscitou e vive entre nós. O fato de que o manto tenha se dividido em 4 partes era que aquela realidade de morte e de cruz, que estava sendo sofrido por todos aqueles que ali se encontravam, chegariam aos confins da terra. Em outras palavras, nós que dentro do calendário litúrgico celebramos o dia da Epifania, que é o domingo, não é? Logo depois do domingo de Páscoa, do domingo de Natal. A Epifania, portanto, em que no tempo do Natal meditávamos que os reis, os 3 reis foram.
Não poderíamos dizer que na cruz aconteceu também uma epifania, quando aquele manto dividido em 4 pedaços simbolizavam os 4 cantos do mundo, onde a mensagem do Evangelho chegaria para a libertação daqueles que o acolhessem. Mas o fato curioso, caros irmãos e irmãs, que existe uma outra peça. Aqui foi dividida em 4, foi o manto. Mas existe uma outra, a túnica. O texto bíblico, como eu havia falado, disse no versículo 24: não vamos dividir a túnica. Os padres da igreja gastaram rios e rios de tinta para interpretar o que significava a túnica e a impossibilidade dela de ser dividida. Os padres da igreja, no início dos primeiros séculos do cristianismo, falavam da túnica como a realidade da igreja. Ao falar da túnica de Jesus, os padres disseram: o evangelista João, em outras palavras, está falando da igreja. O fato de que a túnica não se divida é que a igreja é una. Não é assim que nós professamos no credo? Cremos na igreja santa, única, una, católica, apostólica. O fato de que a igreja seja una significa dizer, caros irmãos e irmãs, que ela não pode ser dividida. A túnica de Jesus, portanto, é a imagem da igreja na sua comunhão. Ela sabe que possui um anúncio de proclamar a palavra do Evangelho aos 4 cantos do mundo, e isso aconteceu com o manto, que foi dividido assim nesta numeração. Mas a túnica propriamente dita não pode estar dividida ao anunciar aos 4 cantos do mundo. Entenderam? Nós não podemos estar divididos se queremos anunciar. Fiquei em dúvida sobre a maturidade espiritual de só entregar o avental na hora da morte, mas eu acredito que sejamos capazes de entender que divididos nós não podemos anunciar Jesus. Seria melhor que a pastoral se acabasse, que ela deixasse de existir, porque ela está atrapalhando, dividida. Seria bom que o movimento entregasse, não é, seus cargos, seria melhor de que o serviço paroquial, nós temos 2 aqui, ECC e EJC, entregassem. Não vale a pena. Se estamos divididos entre nós, não podemos fazer anúncio nenhum. A túnica, portanto, caros irmãos e irmãs, não foi dividida. E João, que para quem tem olhos não vejam e ouvidos não escutem, diz o seguinte: a túnica da qual o Senhor estava vestindo foi tecida de alto a baixo. Esse movimento que João diz que a túnica foi costurada, imagine só para um evangelista estar escrevendo a cruz e dizer o detalhe de que aquela túnica foi construída do alto para baixo. Quem foi que informou a João esse tipo de informação, de que a túnica tinha sido construída de alto a baixo? Alguma coisa João quer nos falar a respeito desse detalhe. De que forma? Não é possível que ele tenha ido atrás da costureira naquela hora para dizer onde ela tinha começado a costurar aquela túnica. Mas ele diz: se essa túnica é a igreja, a sua unidade, ela não pode ser gerada e ela não pode ter sua nascente nas realidades baixas entre nós. O fato de que João diga que a túnica foi tecida sem costura, de alto a baixo, significa dizer que a nossa comunhão vem deste movimento. Esta comunhão vem do alto para baixo. Domingo, depois do domingo de Páscoa, 50 dias para frente, nós iremos celebrar, que dia? Depois de 50 dias da Páscoa, nós celebramos o quê? E de onde veio o Espírito? Para onde? O Espírito vem de onde? Para... Essa é a túnica da igreja. É daqui que nasce o nosso anúncio. É de que nossa unidade vem do alto.
Quem não está reconciliado com Deus, quem não está reconciliado com a sua graça, tentará de todas as formas gerar comunhão e perceberá o grupo que organizou para enaltecer um poder que foi criado no seu juízo, para enaltecer sua vaidade e o seu orgulho. A nossa comunhão, caros irmãos e irmãs, não vem das realidades terrenas. Às vezes, nesse ano paroquial, eu preciso dizer, em algumas realidades, em que determinados grupos diz o seguinte: Padre, o nosso grupo está tão unido, mas dentro desse grupo nós encontramos pessoas que não se confessam. Dentro desse grupo nós encontramos pessoas que não comungam. Dentro desses grupos nós encontramos pessoas que fornicam. Dentro desses grupos nós encontramos pessoas que roubam. Dentro desses grupos nós encontramos pessoas que fofocam. De que forma esse grupo está tão unido? Porque todo mundo está pensando do mesmo jeito? Está todo mundo de mão dada? No entanto, caros irmãos e irmãs, o que caracteriza que um grupo esteja unido é muito mais do que estar de mãos dadas. É de que se nós estamos sendo geradores dessa comunhão que precisa ser construída em primeiro lugar do alto a baixo. Às vezes nós nos contentamos de que a comunhão se expressa muito bem, muito obrigado, nas realidades baixas, mas no alto ela não tem tido o seu ponto de partida. A nossa comunidade paroquial tem sido geradora de uma comunhão que nasça do alto a baixo? Ou nós temos vivido de forma satisfeita com as realidades que estamos aqui, cada um fazendo a sua coisa, do seu modo, do seu jeito? E aí encontrei um grupo que me obedece em tudo aquilo que eu falo, tudo que eu digo as pessoas balançam a cabeça, estamos todos unidos. E de verdade, meus irmãos, esconde por trás de toda esta cinza uma arapuca, que faz com que os pulmões da igreja vão enfraquecendo até o seu definhamento. A nossa sorte é que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. E essa foi uma promessa de Jesus. Por isso que hoje, aqui neste segundo dia do tríduo, continuando com a missa que ontem nós iniciávamos, seria muito bom que nós pudéssemos refletir qual seria o melhor momento de entregar o avental. Você já não teve algum tipo de tentação de entregar antes do último suspiro, achando você que fosse você melhor do que o seu Senhor? Nós somos melhores do que nosso Senhor. O discípulo pode ser melhor do que o seu mestre. Ora, se o mestre dá o exemplo de entregar o avental até a cruz no último instante, depois de ter ofertado tudo, quem é que de forma presunçosa achamos que nós somos, para que no momento de incômodo eu diga, quero entregar, melhor que eu não tivesse mais nisso, se eu soubesse não tinha nem entrado, se eu soubesse eu não tinha nem me invadido. Eu acredito que na tarde de hoje, aos pés da cruz de Cristo, porque estamos celebrando esse evento, cada um colocasse o seu cérebro aos pés da cruz, entendendo de que nós temos uma missão enquanto paróquia, de anunciar Jesus aos 4 cantos do nosso bairro. Porque começa assim, a palavra do Evangelho começa a ser pregada assim, aos 4 cantos do nosso coração, aos 4 cantos da nossa família, aos 4 cantos da nossa paróquia e assim no mundo. Às vezes nós temos tanto desejo de que a palavra de Deus chegue aos 4 cantos do mundo e ela ainda não chegou nem a 2 partes dentro da nossa casa. Pois bem, caros irmãos e irmãs, somos essa igreja, somos essa túnica, sem costura, sem divisão. É uma anomalia quando nós percebemos cristãos dentro de uma comunidade paroquial querendo rasgar a túnica, querendo dividi-la. Eu tenho que dizer para estes fiéis, muitos dos que estão aqui são de outras paróquias que vêm participar, né, aqui na nossa Semana Santa, mas na grande maioria são pessoas aqui da paróquia.
Muitos fiéis desejam rasgar a túnica. Muitos fiéis desejam com suas atitudes dividir a comunidade. Eu tenho que dizer de que para mim é sempre uma alegria celebrar a Páscoa na minha casa. Eu celebrei tantas delas. Esse ano vou celebrar 15 anos de padre. Já celebrei Páscoa na grande maioria fora da minha casa. Hoje celebro aqui na minha comunidade a Páscoa como um presente, uma alegria. Mas sabe para que me tornei sacerdote? Sabe por que hoje eu estou nessa paróquia? Para guardar as ovelhas que não são minhas, nutri-las e no devido tempo dizer ao Senhor: está aqui os talentos que o Senhor me deu. E por isso, caros irmãos e irmãs, que faz parte da vida de um pai e de uma mãe, dar a vida pelo filho se preciso for. E para que a comunidade não seja dividida, não brinquem. Um padre que leva a sério o seu ministério, dá a vida pela paróquia, antes que brigas, rixas e fofocas se disseminem dentro do corpo paroquial. Ele está pronto, como um leão feroz, a defender o rebanho de tais cristãos que se escondem atrás de medalhas e de imagens para romper e para dividir a comunidade com fofocas e intrigas. Não brinquem, nós estamos prontos para dar a vida para que isso não aconteça. Para que esta túnica, que continuará sempre assim, feita sem costura, não dividida, de alto a baixo. O que é que nós podemos fazer na tarde de hoje? Dizer: Senhor, que os meus pecados não tornem esta túnica encardida, suja. Às vezes, na impossibilidade, porque é impossível dividir a igreja, mas nós a sujamos. Os catecúmenos amanhã, depois do batismo, vão receber uma veste, e o padre vai colocar sobre eles dizendo: revistam-se de Cristo. Ali o alerta para os catecúmenos que se preparam para que na celebração de amanhã sejam batizados está a seguinte observação: revistam-se de Cristo, evitem o pecado, para que essa veste que visivelmente hoje vocês recebam branca, continue branca até o dia em que no último suspiro vocês entregarem o avental de vocês. Esse é o sentido da veste branca, catecúmenos, que amanhã vocês receberão. Domingo de Páscoa, vocês entrarão na passarela dessa igreja vestindo-se de brancos, com as túnicas brancas, para dar o indicativo de que esta é a comunhão e a unidade da igreja. E faremos, Padre, quando nos tornarmos cristãos, e falo para vocês 20, quando vocês se tornarem cristãos, façam o máximo para não dividir e manchar a túnica da igreja, que é branca, em situações encardidas provocadas por nossos pecados. Mas se por algum deslize chegamos a encardir as nossas vestes, a confissão é uma lavanderia onde podemos alvejar de novo a veste encardida pelo nosso pecado. Então disseram entre si: quanto à túnica, que é tecida sem costura, em peça única de alto a baixo, não vamos dividir a túnica. Amém?